Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Zulin, fundador deste canal, onde eu trago para vocês curiosidades sobre matemática, questões de vestibular, Enem, dúvidas em geral. Tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aciona o sininho aí, né, ativa para vocês receberem as notificações de novos vídeos. Toda semana eu estou gravando um vídeo novo para trazer para vocês aqui bastante conteúdo de matemática. Se tiverem dúvida em algum conteúdo específico, coloca nos comentários aí, deixa um recadinho aí, alguma parte da matemática que você tiver alguma dúvida, e assim que a gente vai estar analisando e vendo a possibilidade aí de gravar algum vídeo sobre o assunto. Bom, nesse vídeo agora em particular, eu trouxe algumas questões aí envolvendo prismas lá do conteúdo de geometria espacial. Tá? Espero que vocês gostem. Vamos lá para o vídeo. Bom, pessoal, eu separei aqui 3 questões sobre volume de prismas para a gente resolver. Tá? Então vamos lá. Esse primeiro exemplo aqui, vamos considerar que a base desse prisma seja um quadrilátero regular, um quadrado, né, de 12 por 12. Então eu tenho uma base aqui, forma de um quadrado, 12 por 12. E eu tenho aqui um prisma oblíquo, tem uma inclinação aqui e tal. Existe uma inclinação θ aqui que eu não conheço, mas tem uma inclinação. O volume do prisma, seja oblíquo, como é o caso aqui, ou um prisma reto, é sempre o mesmo. O volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Está aqui. A base eu tenho 12 por 12. Então, a área da base nós temos. A área da base é um quadrado de 12 por 12, área 12 vezes 12, 144. 144 unidades de área aqui. Então, não tem problema qual unidade que seja. A área é 144. Bom, e a altura? A altura não tem, porque a altura tem que ser de forma reta aqui, perpendicular. Mas eu tenho essa parte de baixo aqui valendo 10. A diagonal aqui do nosso triângulo retângulo que forma aqui vale 20. E eu preciso da altura. Bom, como eu tenho aqui 10h e tenho 20, eu tenho um triângulo retângulo, podemos usar aqui o teorema de Pitágoras. Ou seja, hipotenusa, que é o 20, e os catetos 10 e h. Hipotenusa quadrada é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, pelo teorema de Pitágoras, nós vamos ter 20 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 10 ao quadrado. Bom, resolvendo aqui, 20 ao quadrado dá 400, igual a h ao quadrado, mais 10 ao quadrado, 100. Dessa igualdade aqui, nós tiramos que o h ao quadrado tem que ser igual a 300. Né? 300 mais 100 dá 400, ou diminui 100 em ambos os lados. Então, aqui eu vou ter 300. Bom, h ao quadrado é igual a 300, o nosso h vai ser a raiz quadrada de 300. Não tem raiz exata, mas nós podemos escrever o 300 como sendo 100 vezes 3. E aí eu consigo fatorar essa raiz. Bom, se h ao quadrado é 300, o h vai ser raiz de 300. Raiz quadrada de 300 é 100 vezes 3. Eu posso tirar a raiz quadrada separada. Então, nós vamos ter aqui que o h é raiz quadrada de 100 é 10. A raiz quadrada de 3 não tem, deixa na raiz. Fica 10 raiz de 3. Bom, agora nós temos condição de calcular o volume. O volume é a área da base vezes a altura. A área da base 144 vezes a altura, 10 raiz quadrada de 3. Multiplicando aqui 144 por 10, 1440 raiz de 3. Bom, unidade de comprimento aqui, se fosse centímetro quadrado, que seria centímetro cúbico, assim por diante. Então, aqui seria a área, unidade ao quadrado de área, e aqui unidade ao cubo
de volume, né? Se fosse centímetro, centímetro cúbico, metro, metro cúbico e assim por diante. Então tá aí. Basta calcular a altura que estava faltando, volume, área da base, vezes a altura. Esse é o nosso primeiro exemplo. Vamos lá para o segundo exemplo. Um segundo exemplo aqui, eu também tenho um prisma oblíquo, ele tem uma certa inclinação aqui, e a base é um triângulo, vamos considerar aqui que seja um triângulo equilátero, tem os três lados iguais, valendo 10. Eu também preciso da altura. Olha aqui, a altura. Mesmo caso, eu tenho a hipotenusa, né? Tá aqui, ó, 16 raiz de 2. Tenho aqui a base, 16, e vamos calcular a altura. Novamente pelo teorema de Pitágoras. Depois a gente calcula a área da base. Bom, pelo teorema de Pitágoras, 16 raiz de 2 é a nossa hipotenusa. Lembrando que hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus, né? Então, pelo teorema de Pitágoras, eu vou ter aqui 16 raiz quadrada de 2 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 16 ao quadrado. Bom, 16 raiz de 2 ao quadrado, você eleva tudo ao quadrado. O 16 ao quadrado vai dar 256. 256 vezes o 2 ao quadrado, raiz quadrada de 4. Depois eu vou multiplicar por 2, né? Que tem raiz exata aqui. Igual a h ao quadrado mais 16 ao quadrado. Bom, aqui a raiz quadrada de 4 dá exata, então vou ficar com 256 vezes 2, que é igual a h ao quadrado, mais, aqui eu não resolvi, não, vamos resolver, 16 ao quadrado, 256. Olha só, aqui do lado esquerdo eu tenho 2 vezes 256, do lado direito eu tenho 1 vezes 256. Ora, então se você multiplicar aqui por 2 e tirar, vai sobrar 256, né? Então, h ao quadrado é igual a 256. 2 vezes, tira 1. Bom, se h ao quadrado é igual a 256, opa, quem é 256 ao quadrado? É o 16 ao quadrado a 256, calculado aqui em cima. Então, nossa altura é 16 unidades de comprimento. Claro, né, se nós lembrarmos da teoria, como um cateto é 16, a hipotenusa é 16 raiz de 2, a diagonal de um quadrado é 16 raiz de 2. Então, os dois catetos aqui têm que dar 16. Ou ainda, esse ângulo θ aqui, como a altura é igual a 16 aqui da base, ele vale 45 graus. Porque aqui em cima também vale 45 graus. É um triângulo isósceles. Bom, tendo a altura, vamos lá. Eu preciso calcular agora a área da base. Bom, a base ele é um triângulo equilátero. A área de triângulo equilátero tem fórmula pronta. Se não lembrar da fórmula pronta, teria que calcular a altura desse triângulo, usando trigonometria, para depois calcular a área da base vezes a altura, dividido por 2. Mas nós temos uma fórmula pronta para calcular a área de um triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Facinho de demonstrar, só usar a trigonometria no triângulo retângulo aqui. Bom, o lado do triângulo aqui é 10. Então, nós vamos calcular aqui a área da base, que é um triângulo equilátero, de lado 10. Então, fica 10 ao quadrado, raiz quadrada de 3 dividido por 4. 10 ao quadrado é 100. Raiz quadrada de 3 dividido por 4. 100 dá para dividir por 4, dá 25. Raiz quadrada de 3. Área, unidades ao quadrado de área. Bom, eu tenho a área da base, eu tenho a altura, agora nós conseguimos calcular o volume, que é a área da base vezes a altura. Área da base, 25, raiz quadrada de 3, vezes a altura, que é 16. 25 multiplicado por 16, nós vamos encontrar aqui 400. Então tá aí, volume é 400, raiz quadrada de 3
unidades ao cubo de volume. Pronto, está calculado o nosso volume. Bem parecido com o primeiro exemplo, só que nesse exemplo aqui nós tínhamos uma base diferente, né, que é um triângulo equilátero. E precisamos calcular a altura novamente usando o teorema de Pitágoras. Vamos agora para um problema que caiu no Enem. Olha só o problema. Alguns objetos, durante a sua fabricação, necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como mostrado aqui na figura. O que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse de 2.400 centímetros cúbicos? Bom, olha só. Nós vimos nos outros dois exemplos que para calcular o volume de um prisma, basta pegar a área da base vezes a altura. Então, a base, as dimensões da base aqui não vai alterar. Vai continuar sendo 40 e 30 centímetros. O que vai alterar é a altura da água, porque eu vou colocar esse objeto no tanque, ou seja, a água vai subir. Subir quanto? Para chegar nesse volume de 2.400, vamos chamar de x essa altura que ele vai subir aqui, ó. Então a água vai subir um tanto, eu não sei quanto que é, ela vai subir, vamos chamar de x. Essa altura que a água vai subir. Bom, mas as dimensões dos comprimento e largura eu tenho. Então esse volume aqui, né, de 2.400 centímetros cúbicos, você vai ter lá 40 vezes 30 vezes uma altura x que eu não sei qual é, porque a água vai subir, tem que dar esses 2.400 centímetros cúbicos. É isso aqui. Porque eu vou colocar o objeto na água. Olha lá. O que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse de tanto? Então, o objeto tem esse volume. Se eu colocar ele na água, a água vai subir, que vai aumentar o volume dentro aqui do recipiente. Quanto ele vai subir? Aqui sai o resultado. 40 vezes 30 dá 1.200. Então, 1.200 vezes x, que é igual a 2.400. Bom, igualdade aqui bem facinha. 1.200 vezes quanto dá 2.400? 2 vezes. Então, o x vale 2 centímetros. Então, a água vai subir 2 centímetros. Porque as dimensões não mudam. O que vai mudar é a altura da água. Então, vamos lá. O nível subiria 0,2 centímetros? Não, está errado. O nível subiria 1 centímetro? Não. O nível subiria 2 centímetros? Sim. Fazendo a água ficar com 22 centímetros de altura? Olha, ela está... tudo é 25 centímetros. O que falta aqui é 5, então ela está numa altura de 20 centímetros. Tá certo? Como a água vai subir 2 centímetros, ela vai vir para 22 centímetros. Ok, aqui, ó, letra C, a correta. O nível subiria 8 centímetros? Não. Né? Vamos só conferir. O nível subiria 20 centímetros? Claro que não. Né? Então, olha aí. Bem fácil o problema, tá vendo? É um problema do Enem. Envolve interpretação. Né? Você tem que analisar certinho aqui a questão. E você consegue chegar na resposta bem rápido, sem o auxílio ainda de uma calculadora, né? O cálculo sai bem tranquilo. Beleza, pessoal? É isso aí. E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Se ficou alguma dúvida ainda em relação aos exercícios que eu resolvi, deixa aí no comentário, que eu vou estar analisando. E aí, se eu achar interessante, se for legal a dúvida, tal, eu posso gravar até um novo vídeo sobre o assunto, bem tranquilo. Pessoal, não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativa o sininho aí para receber novas atualizações. Toda vez que chegar um vídeo novo no canal, você será o primeiro a receber. Beleza, pessoal? Até mais e lembre-se, estudem bastante matemática básica.